Olá, tudo bem? Que bom podermos conversar mais um pouquinho, meditando na palavra do Senhor. É tão maravilhoso, né? Tão precioso a gente ter a palavra que é uma resposta para os nossos anseios, para as nossas dúvidas, as nossas lutas. A gente encontra aqui na palavra do Senhor. Então vamos meditar nesta manhã, ou tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Então curve a sua cabeça por um instante, vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que estamos tendo de mais uma vez compartilharmos a tua palavra. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. O título que eu coloquei aí nesta mensagem, nesse pequeno estudo, ou mesmo compartilhar desses trechos bíblicos, é o momento da dor. Quantos de nós não passamos por momentos de dores, momentos de lutas, de dificuldades? Os momentos das dores que cada um de nós temos são muitos, né? Talvez doenças, aqueles que estão talvez debilitados numa cama, sofrendo, padecendo no seu corpo, é um momento de dor. Talvez com um ente querido lá no hospital, você também, que é da família, sente este momento de dor, que a própria família está sendo afetada. É um momento de luta, de dificuldade, de provação. Também tem aqueles momentos que passamos, infelizmente, com uma perda de uma pessoa amada. Uma perda de um cônjuge, uma perda de um filho, uma perda de um parente ou mesmo um amigo chegado. A gente sente, é um momento de dor. É um momento que a gente fica ali sofrendo juntamente com a família que perdeu aquela pessoa ou com a nossa própria família. Tem também outros tipos de momento de dor. Aquele momento de dor de um pecado que não foi confessado. É um momento de dor porque o Espírito Santo, ele quer que você acerte a sua vida. Então, aquele pecado não confessado traz para você um momento de dor. E o momento de dor se prolonga quando esse pecado não confessado, claro, ele vai ter, todo pecado tem as consequências. E a consequência do pecado também tem momentos de dor. E também o momento de dor que nós passamos como quando somos repreendidos pelo Senhor. A gente fica constrangido de ver quão misericordioso é o Senhor em nos corrigir, né, para que haja um crescimento espiritual. Eu quero só compartilhar alguns trechos da Bíblia aqui, falando nesse momento de dor, o próprio rei Davi. Ele é tido um homem segundo o coração de Deus, mas ele passou por muitas lutas, muitas provações, muitos momentos que ele sentiu a dor no seu próprio corpo e também a situação que ele passava. Se você puder com calma, leia aí o Salmo 38, 39 e 40. Nós não vamos ler todos eles não, mas eu quero ler só uns trechinhos de alguns salmos. O 39 nós vamos ler todo ele, mas o 38, alguns versículos, e o 40 também. É uma sequência. Ele está expressando a sua luta, a sua dificuldade, ele está derramando perante o Senhor a sua vida. Então, no Salmo 38, no versículo 4, ele fala assim: estou me afogando nos meus pecados, eles são como um fardo pesado que já não posso suportar. Estou lendo na Bíblia Viva, mas veja aqui o momento de dor que ele estava passando. E esse momento de dor aqui eram os seus pecados. Olha aqui, ó. Estou me afogando nos meus pecados, e eles são como um fardo pesado que já não posso suportar. Você já carregou um fardo pesado? Você já carregou um peso nas suas costas, né? Às vezes você está fazendo uma mudança, você põe lá uma caixa pesada, você põe um saco pesado de coisa, é um peso, não é? Agora imagina a colocação que ele faz aqui, como se fosse esse fardo pesado, né? Estou me afogando nos meus pecados. Ele está reconhecendo que ele é pecador. Então é um momento de dor, porque ele sente que aquele pecado houve um rompimento de comunhão com Deus, uma separação da comunhão com Deus. E ele continua no versículo 5 do Salmo 38, as minhas feridas ficam inflamadas, cheias de pus e cheiram mal, por causa da minha falta de juízo. E aqui ele está expressando também a dor física. Quando a gente não tem juízo, quando a gente não se poupa de problemas futuros, a gente tem uma vida desregrada. Isso tem consequências, né? Aí a consequência de um pecado, a consequência de uma vida desregrada, realmente são momentos de dores que nós vamos passar lá na frente. E aqui ele estava, além do pecado, também sofrendo e padecendo no seu corpo físico. Versículo 6, estou andando curvado e abatido o dia inteiro, saio vagueando como se estivesse de luto. Olha a situação
que Davi, né, o rei Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, mas está aqui se expressando a sua fragilidade, a sua vida tão frágil, né, mediante um pecado, a uma enfermidade. Momentos de dor que ele passou. Versículo 7, melhor dizendo, as minhas costelas ardem como fogo, o meu corpo inteiro está doente. Então, olha que situação que ele se encontrava. Versículo 8, sinto-me muito fraco e desesperado, vivo gemendo porque meu coração está cheio de medo. Diante do Senhor estão os meus anseios, o Senhor conhece o meu suspiro. Meu coração bate depressa, minha força quase se foi. Além de tudo isso, estou ficando cego. Olha o relato desse momento de dor de Davi. Talvez você esteja nesse momento também passando por provações, por situações angustiosas e parece que nunca vai terminar. Parece que a gente nunca vai superar esses momentos, essas lutas, essas dores que nos apertam o peito, como ele mesmo diz aqui, né? Ele anda abatido, encurvado, ele já não tem mais ânimo e ele sabia que além do seu corpo físico estar padecendo, também os seus pecados, né? Como ele fala aqui, estou me afogando nos meus pecados, eles são como um fardo pesado que já não posso suportar. E aí tem uma solução, se você se encontrar em algum momento semelhante a esse que Davi, o rei Davi estava expressando, tem solução, tem esperança no Senhor, tem um socorro que o Senhor está pronto a ouvir para aliviar esse peso, né? Para que você possa entregar esse fardo, né? E deixar ele fazer algo tremendo na sua vida. Às vezes a gente carrega um fardo que não precisa carregar. A gente fica se envolvendo com coisas erradas, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, e em vez de a gente sair daquela situação de dor, a gente se afunda mais, porque a gente quer sair com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio esforço. E o Senhor está sempre disposto a nos ajudar. E o Salmo 39, que é uma sequência, não li todo o 38, é uma sequência que eu quero que você também acompanhe comigo. Pensei comigo mesmo, vou tomar cuidado com a minha conduta e com o que falo para não cair no pecado. Ficarei bem calado, especialmente quando estiver na presença de pessoas que não obedecem ao Senhor. Então, ele teve a consciência de saber que esse momento de dor, fica calado, chore perante o Senhor. Mas o que é muito comum no momento de dor é murmurar, é reclamar, é blasfemar. Era a preocupação do rei Davi. Sabia que ele tinha pecado, sabia que ele estava padecendo no corpo, mas ele tinha consciência, ele não pode, nesse momento de dor, que é passageiro, vai passar, e passou também pela situação que Davi estava passando, passou isso, ele superou mais tarde, mas ele sabia que esse momento de dor é muito propenso, né, para o ser humano, nós no dia de hoje, é blasfemar. Cadê Deus? Como que Deus permitiu? Onde está Deus? Porque essa coisa me aconteceu? Porque eu perdi um ente querido? Porque eu estou num leito de um hospital, sofrendo, padecendo a dor. Então esse momento de dor, ele desperta no ser humano, desperta na natureza humana, né? Talvez a ira, a rebeldia. E Davi tinha essa consciência, ele era um servo de Deus. Então ele ficou calado. Eu vou ficar calado aqui para não murmurar, para não pecar, para não falar besteira, porque aquilo que a gente fala vai ficar registrado lá. E o Senhor espera que a gente tenha consciência de saber que Ele está vendo todas as coisas. Mas será que Ele está vendo a minha luta, a minha dor? Será que Ele pode me ajudar nesse momento de luta, de dor terrível? Pode sim. E continuando aqui, versículo 2 do 39, Salmo 39. Então fiquei quieto como mudo, nada falei, nem sequer coisas boas, e a minha dor aumentou. E aqui eu vejo uma coisa interessante. A gente pegando aquele pecado, aquela dor e se guardar só para você mesmo, veja, nós estamos vendo duas situações. Cuidado com esse momento de dor para não murmurar contra Deus e também para não se fechar, para não somatizar aquilo e se destruir por dentro. Tem momentos de dor, tem situações que a gente pode compartilhar, principalmente com Deus. Pode se derramar perante Deus. Davi aqui ele ficou quieto, ele ficou mudo e aquilo fez mal para ele. Nós não estamos preparados para assumir esse momento de dor na nossa vida sem compartilhar com alguém.
Às vezes a gente precisa pôr para fora. Às vezes é uma pessoa amiga, uma pessoa, um servo de Deus que pode te ajudar, mas principalmente Deus. Coloque para fora, derrame-se perante o Senhor, clame a Ele. E Ele vai ouvir, claro que Ele vai ouvir, claro que Ele está vendo o nosso momento de dor. Então ele ficou quieto, e aquilo lhe fez mal. Ele pensou, vou ficar quieto, não vou porque eu não quero murmurar, mas também não falou de coisas boas e nem daquilo que havia acontecido de mal para ele. Então, versículo 3, o meu coração ardia no meu peito, e enquanto pensava em silêncio, o fogo aumentou. Então comecei a perguntar. Aí ele viu, né? Fiquei quieto, fiquei somatizando o meu problema. Aí ele comecei a perguntar, Senhor, aí começou a conversar com Deus. É o que nós podemos fazer. Tá difícil aí? Ninguém está entendendo? Ninguém jamais, talvez, passou por aquilo que você está passando? E a gente pensa aí, né? Meu problema é o maior do que todos. Não, quando a gente conversa, quando a gente compartilha com alguém, você vai ver que muita gente fala, olha, já passei por isso. Olha, calma que isto vai passar. Calma que esse momento que parece que não tem fim, terá um fim sim. Então, o coração dele ardia no peito e enquanto pensava em silêncio, o fogo aumentou. Então comecei a perguntar, Senhor, mostra-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. Que é a minha vida aos teus olhos? Tem apenas alguns momentos de duração. A minha vida é como nada diante do Senhor. Na verdade, o homem não passa de um sopro. Ele é uma simples sombra que passa no instante. Não adianta ele se inquietar, por mais rico e poderoso que seja o homem, a sua vida não passa de um breve vazio. Ele se esforça e ajunta riquezas para outro desfrutar delas. Mas agora, Senhor, o que devo esperar? O Senhor é a minha única esperança. E aqui ele dá umas lições importantes para nós. Muita gente acha, pelo poder que tem, pela riqueza, pela fama, pelo status, pela posição que ele ocupa, que ele não tem problemas. O problema que vier, ele resolve. Mas quando é aquele momento de dor, talvez aqui, né, o desespero da alma, né, a inquietação da alma, não, a riqueza não vai tirar essa inquietação. A tua fama, o relacionamento que você tem com as pessoas, talvez famosas, isso não vai tirar aquela dor que você sente no peito ou na alma. Então, o que Davi está falando aqui, olha, mostra para mim a fragilidade da minha vida, como é curta a minha vida, como é um sopro, né? A gente faz tantos planos, como ele fala aqui, ajunta riquezas, constrói, faz isso, faz aquilo. Eu conheço pessoas que já estão numa tenra idade e ainda estão pensando em conquistar isso, aquilo outro. Eu fico pensando, será que essa pessoa, na cabeça dela, vai pensar que ela vai viver 200 anos? Porque o que ela está construindo aqui daria para ela viver 200 anos, mas a pessoa não para. A pessoa pensa que pode, até que vem um momento de dor. E no momento de dor é um momento de reflexão, um momento de parar para pensar, peraí, a minha vida, o que é a minha vida? Minha vida é um sopro, ela não tem... Eu não posso acrescentar um segundo sequer na minha vida, não é a minha riqueza, não é a minha fama, não é nada do que eu tenho, as posses que eu tenho, que possa prolongar um minuto da minha vida sequer. Então aqui ele entende, né? Ele como rei próspero, que levou aquele povo à prosperidade, o povo de Israel foi muito próspero no reinado de Davi. Claro, ele tinha a bênção do Senhor. Embora pecador, embora, como ele expressa aqui, a alma dele estava aflita, um peso, né? O pesado cargo do pecado sobre os seus ombros, tudo isso ele também como homem passou, e nós conhecemos a vida de Davi, tantas coisas erradas que ele fez, mas ele se rendia ao Senhor, ele pedia perdão, ele recorria ao Senhor, como ele está fazendo aqui, Salmo 38, 39 e o 40, que nós vamos ver alguns versículos. Então ele está mostrando nesse momento da dor, espera um pouquinho, eu tenho muita fama, eu tenho riqueza, eu sou rei, mas disso nada disso pode me trazer a paz. E aqui ele está deixando claro, né? Aos teus olhos, o que é a vida? O que é a vida? O que é a vida perante Deus? 80, 90, 100 anos, o que é isso? Perante a eternidade que é Deus. E a eternidade que ele separou para nós. Então, nesse momento de dor, meu irmão, faça uma reflexão. Pense aí, o que você construiu na vida? Será que a tua mente ainda está muito presa nas coisas materiais? A gente só se prende aqui, a gente não acha tempo para nada. A gente só pensa em conquistar, em ganhar, em levar vantagem em cima de pessoas.
porque a gente não para pensar, pera um pouquinho, minha vida vai passar rapidamente. O que eu tenho feito para Deus? O que eu tenho para apresentar para Deus? Davi tinha muitas coisas boas para apresentar para Deus, mas ele estava passando um momento de pecado, de angústia. Sei que ele tinha que expressar isso perante o Senhor para aliviar aquela dor de alma, né, do coração. E é isso que nos chama a atenção nesse trechinho que nós estamos lendo. Tá inquieta, a tua alma está inquieta aí, você está aflito, você está preocupado, você está desesperado, você acha que não tem mais solução à sua causa? Lembre-se que você é pó e ao pó vai voltar, e a nossa vida é muito pequena, muito curta aqui nesta terra. Mas nós temos um Deus que nos ama tanto que os poucos dias de vida ou anos de vida que nós temos aqui, Deus pode transformá-los em anos abençoados. Ele tem prazer em abençoar o seu filho, em suprir a necessidade, em prosperar o seu filho que o ama de fato, um filho que dá valor naquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Então, ele deixa claro aqui que a vida humana é muito pouco. Toda a riqueza, tudo aquilo que ele ajuntou, para quem vai ficar, né? Para que você conquistou tudo isso? Não se preocupou com a tua eternidade, com a sua alma que é eterna. Mas agora, Senhor, versículo 7. Mas agora, Senhor, o que devo esperar? O Senhor é a minha única esperança. Então, já que a riqueza não me dá segurança, já que a riqueza, a fama, o fato de eu estar na posição mais importante de uma nação, que era um rei, isso não me dá esperança, isso não me tranquiliza o coração, isso não me tira aquele peso, aquele fardo pesado nos meus ombros. Então ele fala aqui, mas agora, Senhor, o que devo esperar? O Senhor é a minha única esperança. Então, estamos falando com alguém muito poderoso. O rei Davi era muito poderoso, né? Travou muitas batalhas, conquistou muitos inimigos, muitas terras dos inimigos, e agora ele sabe, né, que tudo que ele tem, o que devo esperar? O Senhor é a minha única esperança. Meu irmão, guarda esta palavra. Deus é o único que pode te dar solução nesse momento de dor. Ele tem o poder para aliviar a sua dor. Uma perda de um ente querido, né? Fica aquele vazio, parece que nada vai preencher. Somente a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida que pode preencher. Ele é o único que pode. A gente fala uma palavra, tenta falar, olha, que pode contar comigo, olha, se você precisar de alguma coisa. É muito comum a gente se oferecer de coração até, né, com boas intenções, para uma pessoa que perdeu alguém muito querido. Mas nada disso vai trazer um conforto. Mas aquele Deus que conhece o nosso íntimo, ele, através do seu Espírito Santo, pode começar a moldar, trabalhar, tirar aquela angústia, aquela tristeza, aquela depressão que muitas vezes a pessoa se encontra e consertar. Era como Davi se encontrava aqui, mas agora, Senhor, o que devo esperar? O que eu devo esperar? O Senhor é a minha única esperança. Que bom. Liberte-me de todas as minhas maldades para que não zombem de mim. E ele está novamente se derramando aqui, confessando. Ele foi mal, ele foi pessoa que, naquele momento, o pecado dele estava presente, né? Senhor, fico calado, não posso abrir a boca, pois sei que este castigo veio do Senhor. Tira, Senhor, este castigo, já não aguento mais receber os golpes da tua mão. Quando o Senhor castiga e repreende alguém por causa de seus pecados, tira-lhe o que tem mais precioso, o que tem de mais precioso. Sim, a vida humana não passa de um sopro. Então ele sabia que o seu pecado tem consequências. Eu falei que o momento de dor são várias situações, né? Pode ser lá a saúde, pode ser a perda de alguém, pode ser um pecado não confessado, pode ser consequência desse pecado e pode ser também uma correção, né? Uma experiência que você está tendo com Deus para corrigir. Deus está te corrigindo de um pecado, de uma consequência de um pecado. Mas não que ele vai te deixar, que vai te desamparar. Ele é o único que pode te dar a esperança, o único que pode te dar a saída. Então, através desses 3 salmos, 38, 39 e o 40, você vai ver o quanto Davi se aproximou de Deus nesse momento, o quanto ele estava também consciente da separação de Deus pelo seu pecado. Mas ele sabia, só Deus pode agora, através da sua mão que está pesando sobre mim, e eu reconheço que eu mereço, que eu sou pecador,
Porque é muito comum nós pecarmos, ninguém viu, sabe? Ninguém viu, cometi um pecado, cometi algum delito, ninguém viu. Eu fiz tão bem feito que ninguém percebeu. Só que a gente se esquece, muitas vezes a gente se esquece, o inimigo coloca no nosso ouvido, ninguém viu, foi perfeito, né? Você levou vantagem, defraudou alguém, fez um negócio bem armado, ninguém percebeu. Mas Deus, ele vê todas as coisas. E às vezes não, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar em você. Olha, você fez naquele momento, você não percebeu, mas naquele momento que você está sós, como Davi aqui, provavelmente, muitas vezes a gente deita, coloca a nossa cabeça no travesseiro e aí o Espírito Santo começa a agir. Lembra o que você fez? Lembra a maldade que você fez? O pecado que você cometeu? Vai ter consequências. E aí Deus começa um processo de consertar a sua vida, mas tem um preço. Às vezes o preço é alto, mas esse preço é alto para que você cresça com essa experiência e nunca mais peque, caia nesse desespero, né? Nessa angústia, nesse sentimento de derrota, como Davi estava sentindo. Por amor a nós, o Senhor Deus, ele nos corrige para que essa experiência seja marcante na nossa vida. Então, momento de dor, que momento você está passando, que está sendo marcante em você? Você já buscou ao Senhor? Você já declarou que Ele é o único que pode te trazer a esperança, a solução? Então, se não fez isso, faça. Deus quer ouvir de você, mas Ele conhece todas as coisas. Claro que Ele conhece, mas Ele quer ouvir dos seus lábios, dos meus, o momento que nós estamos passando. Um momento de dor, de tristeza, de angústia, de depressão. Declare-se perante o Senhor. Ele é o único que pode trazer esperança para você. E agora no Salmo 40, só os primeiros versículos, ele fala aqui também, olha, esperarei com confiança pela ajuda do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Ele estava naquele momento ainda de luta, não tinha passado o problema, a luta, a dificuldade, mas ele sabia que Deus é o único que podia trazer esperança, solução. Então ele coloca aqui, esperarei, eu vou esperar, eu vou aguardar, eu vou confiar, né? Com confiança, esperarei com confiança pela ajuda do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Sabe o que ele quer dizer aqui? Mesmo no momento de dor, né? Que você reconhece a consequência do seu pecado e que você reconhece que a situação que você se encontra nesse momento, você mesmo procurou aquela situação, você sabe que Deus é poderoso para ouvir. Ele está pronto para ouvir o seu clamor, a sua súplica e a sua confissão. Quando nós confessamos os nossos pecados, com certeza Ele vai nos ouvir sim, porque Ele se inclinou, como Ele falou aqui. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Se você está nessa situação como o rei Davi, busque ao Senhor, peça socorro para o Senhor, clame ao Senhor, derrame-se perante o Senhor. Ele ouviu, vai ouvir o seu pedido. Como ouviu de Davi, ele vai ouvir o seu pedido. Versículo 2 do Salmo 40 agora. E me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, e de um atoleiro de lama. Ele me fez andar sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ele me tirou do fundo do poço. Tem essa expressão, chegamos no fundo do poço. Quer dizer, não tem mais aonde fundar. O fundo do poço é o final, né? O poço é grande, é alto, mas o fundo do poço para ali, né? E então, olha, ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo e de um atoleiro de lama. Já pensou? Dá para imaginar essa situação? Um poço lá embaixo, fundo, cheio de lama. Então, você está lá sem esperança nenhuma. Ele me tirou do fundo do poço de um atoleiro de desespero e lama, de um atoleiro de lama. Ele me fez andar sobre uma rocha e firmou os meus passos. Que gostoso, né? Você está lá na lama, sem segurança nenhuma, você é socorrido, alguém te tira de lá, né? Como se descesse uma corda, você pegou aquela corda, você talvez gritou, ninguém ouviu, mas quando você busca ao Senhor, Ele ouviu, Ele se inclinou para ouvir o seu clamor, aí mandou uma cordinha para você, você segura na corda, Ele puxou você, tirou daquele atoleiro de lama, de desespero, de angústia, aquele peso que estava sobre a sua vida, Ele tirou você daquela lama e colocou você sobre uma rocha. Não é melhor estar numa rocha segura, que não vai balançar, que não vai afundar, do que estar num atoleiro? É o que foram as palavras que Davi achou para expressar a mudança de situação. Estava no atoleiro, agora estou seguro numa rocha, né? Estou seguro numa rocha.
Colocou, também depois ele menciona no versículo 3, colocou uma nova canção em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, quando a gente está naquele atoleiro, naquele pecado, naquela angústia, naquele desespero, com aquela dor, a gente não tem vontade de cantar de forma nenhuma. Depois, quando a gente é socorrido pelo Senhor, embora, se você conseguir cantar no meio da dor, o cântico agrada o Senhor, o louvor quebra cadeias, quebra correntes. Lembram-se daquela passagem de Paulo e Silas, lá no cárcere inferior, né? Fético, amarrado nas correntes, lá, preso nas correntes, eles cantavam. O que aconteceu quando começaram a cantar? Romperam-se as cadeias, as portas se abriram, um grande terremoto houve ali, e eles foram libertos, porque Deus ouviu o louvor. Então, claro, no momento de dor, cante também. Mas ele colocou uma nova canção em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muita gente verá o que ele fez por mim e passará a respeitar o Senhor e confiar nele. As pessoas estão vendo o teu comportamento, o meu comportamento no momento de dor, estão observando. Olha, ele fala que é crente, ele fala que serve a Deus, ele fala que tem um cargo lá na igreja, que ele faz isso, faz aquilo, toca, prega, ensina, mas no momento de dor, nossa, olha o comportamento dele, nossa, fica xingando, será que a gente está tendo esse comportamento? Fica blasfemando, por isso que era a preocupação de Davi, eu me calei, não vou falar nada, porque eu tenho medo de blasfemar, só que isto não lhe fez bem, porque ele tinha que abrir o jogo com Deus, se derramar perante o Senhor. Não adianta você somatizar o problema e não confessar a tua culpa, o teu problema, o teu pecado. Confessa, passa para cima, entrega para o Senhor. E aí ele vai ouvir, né? Vai mandar aquela cordinha, vai te tirar daquele lodo, daquele estado de depressão, de angústia, de dor, de tristeza, e vai colocar você numa rocha e vai colocar um novo cântico. Aí você vai cantar com alegria. E as pessoas vão ver em você o comportamento. Olha lá, no momento da dor, como ele se comportou. Como é gostoso, né? A gente ouvir de alguém, olha, eu estava observando você passou por situações difíceis e talvez demorou um certo tempo, mas você nunca perdeu a sua compostura, a sua posição firme de crer num Deus poderoso, um Deus que soluciona todos os problemas. Então ele deixou claro aqui, né? As pessoas vão ver, as pessoas vão observar, as pessoas já estão nos observando. Como servos de Deus, que testemunho nós estamos dando? No momento da dor, estamos falando no momento da dor. No momento da alegria, né, a gente até pode contagiar outras pessoas, né? Alegre, e a gente também tem alegria, porque Deus me deu uma bênção, me abriu a porta de emprego, me deu uma promoção, eu consegui conquistar a minha casa própria, eu casei, que era o sonho da minha vida, então aquele momento de alegria, a gente extravasa, as pessoas também são contagiadas. Mas no momento da dor, as pessoas nos observam, talvez elas tenham até vontade em nos ajudar, mas eles estão nos observando. E principalmente quando sabem que nós somos filhos de Deus, que somos alguém especiais na ótica do Senhor para nós, porque Ele cuida dos seus filhos, Ele protege os seus filhos. Já que a gente fala que Deus faz isso, né, para as pessoas que convivem com a gente, elas estarão observando a gente também nesse momento de dor. Então ele fala lá no versículo 5, Senhor, meu Senhor, são muitas as maravilhas que tem feito por nós. Está reconhecendo como Deus é bom. Os seus planos são perfeitos, ninguém pode ser comparado ao Senhor. Gostaria de anunciar ao mundo as suas grandiosas obras, mas elas são numerosas demais. O que o Senhor deseja do seu povo não são sacrifícios e ofertas. O Senhor não deseja sacrifícios e ofertas, mas ouvidos prontos a obedecer a sua voz. Então, ele quer relacionamento. Deus quer relacionamento. Não é sacrifícios, não. Deus quer relacionamento. Ele quer comunhão, que tenhamos comunhão. Comunhão é exatamente aclamar a Ele nesse momento de dor. Nesse momento de dor, você expressar a confiança que você tem nesse Deus. Eu não estou vendo a solução. Eu não sei como vai ser resolvido. Mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele pode, agindo eu, diz o Senhor, quem pode impedir? Quem pode impedir quando Deus responder a sua súplica, ao seu clamor, a sua oração? Ele vai responder e você vai poder testemunhar, como ele fala aqui, eu gostaria de testemunhar as tuas grandezas, as tuas maravilhas para o mundo todo, mas elas são tão grandes,
mas compartilhe aquilo que você possa falar ao outro, né? Aquilo que você possa contar das suas experiências, as grandezas de Deus na sua vida, os livramentos que Deus fez por você. Então, esse momento de dor que talvez você esteja passando não é o fundo do poço, como nós lemos aqui. Ele pode sim ser um momento de virada, um momento onde você pensa que está tudo perdido, mas creia que Deus tem prazer em tirar você desse poço de lamaçal, né? E do pecado que talvez você ainda não confessou. Derrame-se ao Senhor, confesse ao Senhor, mude, deixa de praticar, mude e aguarde no Senhor, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração. Muita gente não tem paciência, né? No momento de dor não tem paciência, mas tem que ter paciência. E uma coisa importante, olha, Deus ainda não resolveu o meu problema, mas se eu me derramei perante o Senhor, eu tenho paz no coração. Essa é uma prova que Deus ouviu, essa é uma prova que Deus está no controle. A paz entra no seu coração. Mas antes eu estava agitado, eu estava preocupado, eu estava ansioso, eu estava depressivo. Mas o momento que eu me debrucei, né, me prostrei, melhor dizendo, perante o Senhor e confessei o meu pecado, esse fardo saiu, a angústia saiu, mas o problema continua. Mas eu tenho paz no coração. Eu não tenho mais aquela incerteza, né, que Deus vai me ouvir. Não, eu tenho certeza que Ele me ouviu. Então, no momento de dor, meu irmão, esse é o momento próprio para clamar ao Senhor. E depois da vitória, continue clamando, continue contagiando, continue falando das grandezas, das maravilhas que Deus fez por você. Então o momento de dor vai passar e vai se transformar o quê? Numa grande bênção para ser compartilhada. Não cale, fale mesmo. Olha, eu estava lá, passando esse momento de luta e de provação, mas olha como Deus me ajudou, como Deus me atendeu, como Deus estendeu as mãos, como Deus é precioso. Não é maravilhoso? Esse Deus é tão precioso que a gente tem que agradecê-lo por todas o momento de vida que temos aqui. A vida é um presente de Deus, né? Então agradeça a Deus a cada momento da sua vida, sabendo que é um momento tão curto, né? Somos pó, do pó vai voltar. Então é um sopro, né? Que passa rápido, mas enquanto estamos aqui, pela permissão e misericórdia do Senhor, que sejamos gratos a Ele. E que a gente tenha esse relacionamento constante com Deus, porque Ele espera isso de nós. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial que é compartilhar a Tua palavra. Senhor, são passagens conhecidas, mas em cada uma delas nós temos aplicação para as nossas vidas hoje. Porque o que Davi passou, nós estamos passando. Talvez esteja alguém que está me vendo nesse momento, passando por situações terríveis de dores, de angústia, de tristeza. Mas que eles possam, como Davi, reconhecer que o Senhor é o único que pode tirá-los dessa situação. Basta clamarmos com fé, com confiança e saber que o Senhor tem a solução. Então, Senhor, atende a oração de cada um de nós nesta noite, nesse dia, nesse momento que estamos assistindo este vídeo. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida de cada um, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você tem uma esperança que é o Senhor. Não perca essa esperança, não deixe de acreditar que Deus é a única esperança. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha uma boa semana, uma semana de vitória, em nome de Jesus.